Muito bem, esse é o texto de Sofonias 2, versículo 8 ao versículo 11. Provavelmente vamos meditar em 2 versículos hoje e deixaremos 2 para o domingo que vem. Mas se você acompanha a leitura, meu irmão, você percebe que o tema de hoje na lição 5 é qual? Profecia de julgamento contra quem? Moabe e Amon. E para a gente começar essa profecia de julgamento contra Moabe e Amon, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. E a pergunta é, se você fosse considerar o seu conhecimento da Bíblia, pensando nos versículos bíblicos, nos capítulos, nas histórias que você já leu da Bíblia, qual é o povo que teve maior relevância ou que tem mais histórias, que tem mais pontos de contato com Israel, com o povo de Deus? Se eu desse a opção, filisteus, de um lado, e a outra Moabe e Amon, qual que você acharia? Moabe. Agora vai todo mundo falar Moabe, né? Se eu dissesse antes, você está jogando como se fosse numa prova, né? Você tem a resposta A e a resposta B. Vou chutar qual? A B. Mas veja, eu quero que você me pense um minuto para perceber que é provável que na sua mente, antes desse início aqui, você imaginasse que os filisteus têm mais pontos de contato. Se eu te perguntar, me diz aí uma história que envolve os judeus e os filisteus. Cita um. Golias. Agora me cita uma com Moabe. Boa. Me cita uma segunda. Hã? Me cita uma com Amon. Aí você começa a perceber que... É? Espera aí. E olha que citou Ruth, eu achei que nem o povo nem lembraria de Ruth, mas eu achei que o pessoal ia lembrar de Balaão. Não lembraram de Balaão. Mas se você citasse esses dois, eu diria, mais um. Agora, se eu perguntar filisteus, tem Golias, tem mais quem? Sansão, tem mais... Você vai começar assim. Aparentemente, os filisteus estão muito mais envolvidos com o povo de Deus do que Moabe e Amon. Mas se você pegar os contextos bíblicos, as referências bíblicas, você vai se assustar ao saber que Moabe e Amon tem praticamente 30% a mais de contexto com Israel do que os filisteus. Estamos falando aí de quase 100 menções a mais. E o que isso mostra para nós? Mostra duas coisas. Mostra que o povo de Deus teve sérios problemas com essas duas nações, e eu as coloco junto, vou explicar depois por quê. Mas ele teve sérios problemas com essa nação, com essas nações, mais do que com os filisteus. E isso nos mostra a relevância da profecia que está sendo dita aqui. Porque você há de convir, quando nós meditamos nas últimas aulas, que Deus tinha uma profecia contra os filisteus, o pano de fundo para nós estava pronto. Porque todos nós sabemos que os filisteus e Israel é terrível, né? Mas é preciso que nós entendamos que a relação do povo de Deus com Moabe e Amon é mais terrível do que com os filisteus, se nós considerarmos todos esses contextos que o texto bíblico geral nos apresenta. Então é preciso conhecer, irmão. É preciso avançar. E você vai perceber o quê? Que Deus, ele mantém o foco em quem, irmãos? Lembre-se sempre. Deus mantém o foco aonde? O foco dele é o seu povo, o Reino do Sul, que é quem? Judá. Deus está falando com o seu povo através do profeta. O profeta Sofonias não foi lá em Moabe, ele não desceu, ele não subiu em Amon para falar assim, diz o Senhor. Não, ele está pregando para quem? Para Judá. E ele está dizendo, Judá, eu virei sobre vocês para tratar o pecado de vocês com juízo, mas também tratarei o pecado dos filisteus. E agora Deus está dizendo para Judá, eu vou tratar o pecado de Moabe, eu vou tratar o pecado de Amon. E Deus, quando fala isso, ele está dizendo assim, olha, se eu vou tratar o pecado das nações que estão ao seu redor, você imagina que eu não vou tratar o seu pecado? Afinal de contas, quem é mais importante para Deus? Quem?
Ah, mas se Deus vai tratar o pecado das nações vizinhas, é claro que ele vai também tratar com o pecado da nação de Judá. Então, meu querido, você percebe que o juízo virá. Virá sobre a Filistia e virá também para aqueles que estão a oeste de Judá. Porque os filisteus estão aonde? Ao leste. Os filisteus, eles estão naquela área do Mediterrâneo. Aquela faixa ali, né? Maravilhosa do Mediterrâneo. Eles são os comerciantes. Eles estão numa parte estratégica. É ali que está a famosa faixa de Gaza, que você ouve no Jornal Nacional quase todo dia. É ali. É um ponto estratégico. Então, essa faixa, meu querido irmão, é a terra dos filisteus, ok? E aí, depois da terra dos filisteus, ou seja, na direção do Oriente, você tem o Reino do Sul, você tem o Reino do Norte, e depois, meu querido irmão, ao passar o Rio Jordão, o que você tem? Você tem as terras do Oeste. A Transjordânia. Por que chama Transjordânia? A atual Jordânia, antes Transjordânia. Por que é chamada de Transjordânia? O que significa trans? Não é o que você está pensando. O que é trans? É aquilo que está além. Além da Jordânia. A palavra Jordânia é de Jordão. O que está além do Jordão? As terras que estão além do Jordão. Hoje se chama Jordânia. Antes se chamava Transjordânia. Antes ainda Decápolis e Anatólia. Mas antes ainda Moabe e Amon. Esse é o termo mais antigo, né? Então é sobre essas nações que Deus virá trazer o julgamento. Então, olha para o mapa. Vamos olhar para o mapa. Esse é o mapa. Toda a sua visão bíblica está aqui, ó. Tá vendo a Babilônia? Tá vendo aqui a Babilônia? Tá vendo o Ur dos Caldeus aqui? Aqui pequenininho, Ur dos Caldeus. Quem saiu de Ur dos Caldeus? Abraão. Muito bem. Então, esse caminho que está ali mostrando pela seta, basicamente é o caminho de Abraão até a Terra Prometida. Tá vendo lá? Ele e seus descendentes, obviamente, né, irmão? Ali, ó. É o caminho. Toda a história bíblica se desenvolve ali, ó. Subindo o rio Eufrates, descendo pelo norte até a Terra Prometida. Tudo se desenvolve aí. Então, quando você lê acerca do exílio babilônico, e você pergunta para mim, pastor, qual é a highway que o povo de Judá pegou para ir para a Babilônia? Qual é a resposta? Eles pegaram essa I-95 aí marcada de vermelho, tá vendo? Ali, a I-95 de vermelho. Eles subiram e desceram. Aí, por que eles não pegaram uma linha reta nessa parte branca, gente? Pelo amor de Deus. Por quê? É óbvio, né? Quem é que vai pelo deserto? Só se Deus der um maná todo dia, né? Se Deus der um maná todo dia, se Ele te der água para beber, se Ele colocar uma nuvem sobre a sua cabeça, você pode passar pelo deserto. Mas se não for fazer isso, meu querido, não arrisque. Você não vai sobreviver, não é verdade? Então, qualquer exército fazia esse percurso. Lembra quando eu falei da invasão pela Porta do Peixe? É por isso. Eles tinham que vir pelo norte, né? Então eles subiam o rio Eufrates e desciam pela região da Síria. A Síria, nesse momento a Síria, desce pela região da Síria e entra no terreno do Reino do Norte, entra no terreno do Reino do Sul e assim vai. Esse é o caminho da Babilônia indo e é o caminho também do povo indo para a Babilônia. Agora, olha a distância disso, irmão. Olha a distância disso. Você talvez não tenha... Eu coloco o mapa para você ter uma ideia, pelo menos, de perceber como o povo de Deus, depois de estar na Babilônia, ele teve que fazer todo esse percurso, com certeza sendo humilhados até lá, na Babilônia. Chegou na Babilônia, a humilhação continuou. E continuou por quanto tempo? 70 anos. Meu Deus do céu. Tudo para Deus tratar o quê? O pecado. Então observe ali o quadradinho Judá. Tá vendo o quadradinho? Ali eu marquei o quadradinho. Esse quadradinho não é Judá, viu, irmão? Esse quadradinho é a área que Sofonias profetiza. Ou seja, ele profetiza contra Judá, naturalmente contra o Reino do Norte também. Ele profetiza contra o Norte, pensando em Nínive. Ele profetiza contra o Sul, pensando em Etiópia. Ele profetiza contra o Leste, a Filístia. E agora ele profetiza contra o Oeste, Moabe e Amon. Onde estão essas áreas? Dentro do quadradinho. Para te ajudar,
Vamos dar o zoom. Estou dando um zoom. Aqui está ali marcado Judá e Jerusalém, só para você ter uma ideia. O que Sofonias está dizendo que vai acontecer, irmão? Veja. Aqui é o quê? O reino do sul, Judá. Está percebendo? O que tem acima do reino de Judá? O reino do norte, Israel, que já havia sido tomado por quem? Pela Síria. Quem? Praticamente 100 anos atrás, né? Já estava sob o domínio. Agora Deus, através do profeta Sofonias, está dizendo que o juízo virá sobre o Judá, naturalmente também o reino do norte, e vai acompanhar para o leste na direção de quem? Dos filisteus, a Filístia, Canaã. E agora o profeta Sofonias está profetizando contra quem? Contra Amon. Onde está Amon? Depois do Jordão. O Jordão está bem no meio ali, ó, tá vendo? Você tem o Mar Morto, que é essa porção de água ali, pequenininha, entre o azul e o vermelho. Você tem o Rio Jordão subindo. E lá em cima, você tem uma pequena porção de água. O que é? É o Mar da Galileia. Está lá em cima. Então, o Mar da Galileia, Rio Jordão, desce e o Mar Morto. Então, você tem ali Moab, Amon, que fica ao norte. E você tem ao sul o quê? Moab. Eu acho engraçado isso. Por que eu coloco as duas? Né? Você percebe que existe uma interessante ironia aqui? Porque o que é Israel nesses dias? É o reino do norte e o reino do sul. Via de regra, esses dois reinos, eles estavam divididos, você sabe muito bem, desde a época de Roboão, mas via de regra o profeta, quando ia anunciar o juízo, ele podia falar direcionado para um reino ou para o outro, mas geralmente a palavra era para os dois. Porque Deus tratava como meu povo. Mas eles não direcionavam, reino do norte e reino do sul. Essa coisa também acontece com Moab e Amon. Você vê que Amon seria o reino do norte. E Moab? O reino do sul. Mas quando Deus vai tratar com esses dois povos, e Deus trata com esses dois povos de uma maneira ímpar, porque eles provêm de um mesmo lugar, né? Os trata da mesma maneira. Eles têm os pecados similares, a história é similar, e são contra o povo de Deus de maneira similar. Então eles estão divididos por uma fronteira, mas não estão divididos na sua ideologia, não estão divididos no seu propósito de humilhar Israel. Seja o reino do norte, seja o reino do sul. Então, esse é o mapa que temos até agora de Sofonias. Você sabe que essas nações estão ao alcance do juízo de Deus. E aí o que acontece, irmão? O que acontece? O que Deus está dizendo que vai acontecer? Juízo para todo mundo. O juízo virá sobre todos. E o que é essa faixa negra, né? Vamos abrir o mapa de novo. Vamos abrir o mapa. Quem que é a faixa negra? A faixa negra, meu irmão, é esse aqui, ó. É o Império Babilônico. Olha aqui, ele é bem maior do que está nesse mapa aqui. Eu só botei um pedaço do mapa. Mas o Império Babilônico dominou o quê? Tudo. E tudo sob a permissão de quem? Deus. Então Deus, ele esperou esse momento para trazer juízo sobre Moab e Amon, e sobre os outros povos também. É interessante você observar o seguinte. Antes de Sofonias, Deus já havia profetizado contra Moab e Amon. Depois de Sofonias, Deus profetizou contra Moab e Amon. Parece que o juízo vai acontecendo o quê? De maneira comedida, né? Deus vai trazendo um juiz aqui, um juiz acolá, um juiz aqui, e um juízo acolá. E o povo ainda assim mantém os seus corações o quê? Endurecidos. Meu irmão, até quando nós vamos esperar para tomar uma decisão em relação ao Senhor, né? Hoje, continua da mesma forma. Nós temos os sinais do juízo se aproximando. Não tomamos uma posição por Cristo. Só que eu vou dizer para você o seguinte, meu querido. Diferentemente dessa época, porque nessa época a Babilônia agora já não mais existe, a Síria já não mais existe, Roma já não mais existe, agora só existe um reino. Que existirá para sempre. Então ele está avançando para esse mundo. Ele começou com um pequeno grão de mostarda. Ele está crescendo, está se expandindo.
Os seus galhos estão estendendo sobre as nações. Isso que você está vendo aqui, essa mancha preta nessa área, não é nada comparado ao reino de Deus sobre toda a terra. E quando o reino de Deus chegar à sua plenitude, quando Deus chamar todos os seus, virá o fim. E quando vier o fim, meu irmão, não tem uma segunda oportunidade, não tem uma terceira oportunidade, não tem uma quarta, porque o que nos aguarda agora, ou o que nós aguardamos, é apenas o juízo final. Esse é o nome que é dado. Juízo final. É final, acabou. Depois disso, é céu ou inferno, ok? Então, pensando nisso tudo que eu acabei de dizer, meu irmão, eu quero que você entenda o seguinte. Moabe e Amon. Por que Deus está trazendo juízo sobre esse reino do norte e reino do sul da Transjordânia? Você sabe de onde vem Moabe e Amon? Essas duas nações surgiram de uma relação incestuosa. Ou seja, duas filhas tiveram relacionamento com o seu pai e essas duas filhas tiveram filhos. O nome de um filho se chamou Moabe. E o nome do outro filho? Não, Benjamim. Benjamim. Que se tornou a nação de Amon, né? Então veja, quem é esse pai? Ló. Quem Ló era, irmãos? Eu senti uma insegurança aqui, né? Ló era sobrinho de Abraão. Então Ló, você sabe onde Ló estava, né? Ló é aquele camarada que ali com Abraão, ele olhou assim e falou assim, olha, vamos dividir aqui porque o negócio está difícil, não podemos caminhar junto, né? Você vai para um lado, eu vou para o outro. Abraão falou, ó, então escolhe. Nossa. Ele olhou para onde? O lado das campinas Onde é essa área, irmão? Onde é essa área? Muito bem. Ele olhou. E como era mais agradável aos olhos, parece que eu já vi isso em algum outro lugar, eu não sei onde, mas como era mais agradável aos olhos, ele escolheu esse caminho e foi para lá. Só que esse caminho, meu irmão, era um caminho de onde? Sodoma e Gomorra. Você sabe quem é Sodoma e Gomorra, né? Precisa explicar? Vou colocar aqui o mapa de novo. Basicamente, se você tem aqui e aqui, se aqui é Amon e aqui é Moabe, aqui vai ser o lago Mar Morto, ok? Mar Morto. Onde ficava Sodoma e Gomorra? Em algum lugar por aqui. Não dá para saber onde. Eu sei que vai ter gente dizendo que é ali. Olha, cuidado. Pode ser uma provável. Eu gosto muito da ideia de pensar que Sodoma e Gomorra ficam aqui, ó. Tá? Duas cidadezinhas bem na divisa aqui. Eu achei interessante essa. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra, dentro do texto que nós lemos, o que Deus fala? Que Moabe e Amon serão como o quê? Como Sodoma e Gomorra. Parece que é como se Deus estivesse falando que essas duas cidades, originariamente, estavam na região das duas nações. Então eu gosto muito de pensar que é ali. Mas tem gente que acha que é mais para o norte, tem gente que acha que é mais para o sul. Mas olha, não importa, só um detalhe. A questão é que Moabe e Amon, dentro desse contexto, estão para Sodoma e Gomorra. Que lembra a história de quem? De Ló. Ló, portanto, caiu lá em Sodoma. Ele foi armando as suas tendas pelas campinas do Jordão, até estar lá habitando dentro de Sodoma e Gomorra, no meio daquela coisa que você já conhece. O negócio era terrível, né? Você vê que os anjos chegam lá para salvar quem? Ló. E por que queria salvar Ló? Por causa de quem? Por causa de Abraão. Gente, Deus tem uma aliança e na aliança Deus cuida. Então, os anjos foram lá salvar Ló e a sua família. E aqueles homens falaram o quê? Olha, esses homens que chegaram aí, ó, traga-os para fora para que nós abusemos dele. Ló então vira e fala, não,
Eu dou as minhas filhas, mas não faz nada com esses homens. Irmão, eram 2 anjos. Que lugar terrível, né? Você sabe que a destruição veio Sodoma e Gomorra. E eu não vou falar disso hoje especificamente, vou falar no próximo domingo. Mas Deus está comparando a destruição de Sodoma e Gomorra em relação aos seus pecados ao que vai acontecer com Moabe e com Amon em relação aos seus pecados. É isso. E tudo dentro de um contexto próximo, algo que eles conheciam. Então eu coloquei aqui alguns pecados, só para você ter uma ideia. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que Amon e Moabe estão mais envolvidos com o povo de Deus até o Reino Unido, ou seja, até os dias de Salomão. É onde você tem a maior frequência dessa relação. Eu acho que ela chega ao clímax, né? Até porque Salomão resolve casar com quem? Ele escolhe mulheres de qual nação para ele casar, irmão? Das milhares, das muitas, né? Das centenas. Ele escolhe algumas de uma determinada nação. Qual é a nação? Moabitas. Elas deviam ser muito bonitas, né? E tal, então ele casa com Moabita. Então, até os dias de Salomão, Amon e Moabe em relação a Israel era um negócio... Você lê para os Juízes, tempo todo, Amon, Moabe, Amon, Moabe, Amon, Moabe. Assim como você tem ideia de filisteus na sua cabeça, se você ler Juízes e pensando nos primeiros 3 reis de Israel, você vai ver Amon e Moabe. E aí você percebe o quê? Que havia um problema da idolatria. Juízes 10:6. Quem achar pode ler para mim. Juízes 10:6. Havia um problema da idolatria. Você acompanhou comigo aqui como Deus condenou a idolatria no primeiro capítulo de Sofonias. Nós falamos de algumas divindades que estavam relacionadas às várias nações que estão no entorno de Israel. Nações terríveis como Milcom, que recebia sacrifícios de crianças que eram queimadas nos seus braços de latão. Enquanto elas gritavam de dor, tocavam-se pandeiros para que não se ouvisse a dor das crianças. A idolatria é um pecado abominável, irmãos, na perspectiva aqui do texto sagrado. Então, Juízes 10:6, quem achou? Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. Você vê que os deuses de Amon e os deuses de Moabe também estão envolvidos em relação ao povo de Deus? Então a idolatria era comum. Diga, meu caro. A idolatria é um pecado abominável só nesse contexto? Não, eu estou falando desse contexto específico, só isso. Porque eu estou mencionando Milcom. Mas há idolatrias mais singelas. É isso que eu quis dizer. Há idolatrias que não matam crianças, vamos dizer assim. Mas que são tão pecados quanto. Abomináveis? Sim, todo pecado é abominável ao Senhor. Todo pecado é abominável ao Senhor. Todos. Aqui, do jeito que você falou, parece que... Não, todos são. Mas, consequentemente, em termos de consequência, pensando na nossa perspectiva humana, se eu perguntasse aqui o que é pior, né? Queimar uma criança num touro de latão, pegando fogo, tocando tambor enquanto ela grita, né? Ou olhar para minha esposa, que está horrorosa, e falar, você está bonita. Entendeu? É mentira, não é? Ela está horrorosa, ok? Você falou uma mentira. Mas a gente acha que é uma mentira social, uma besteirinha, né? Dá pra agradar. Mas é mentira, cara, é mentira. Você não vai pro inferno por causa disso. Mas não é tão terrível quanto aquilo. Captou? Tudo bem. Nunca, amor. Deixa eu anotar isso aqui. Boa, pode ser vários, né? Vários. Agora, crueldade, irmãos. Crueldade. Amós 1:13. Amós 1:13. Quem achar pode ler para mim. Amós
Lembra que Amós profetizou para o reino do norte. Amós foi o penúltimo profeta em relação ao reino do norte, ok? Então estamos falando de alguém que profetizou pelo menos 100 anos antes do que nós estamos meditando aqui. E 100 anos antes, o que esses povos estavam fazendo? 100 anos antes, o que eles estavam fazendo? Olha o texto. Amós 1,13. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade para dilatarem os seus próprios limites. Rasgaram o ventre das grávidas. Alguns contextos históricos, irmãos, remontam que essa prática era até comum em alguns exércitos para revelar crueldade. Alguns acreditavam que essas mulheres grávidas, elas eram amarradas como em postes, né, com a barriga à mostra. E os soldados muitas vezes vinham de cavalo. Eles corriam em direção às grávidas com o cavalo. E quando chegava perto da grávida, ele com uma arma cortante passava e cortava a barriga da mãe. Obviamente a mãe morria, a criança morria, caía, era aquela coisa terrível. O que é isso, irmão? Isso é crueldade. E o texto bíblico aqui, a profecia que acontece contra as nações no contexto de Amós, fala de Amon, do reino do norte do incesto, ok? Da relação incestuosa. Veja aqui. Onde ficava Gileade, irmão? Gileade ficava mais ou menos nessa área aqui. Veja onde está Amon. O que aconteceu? Amon, na época de Sofonias, era isso aqui. Mas nem sempre. Quando Deus dividiu Israel, Deus deu essa área em azul para eles. E essa área aqui, ó, essa área aqui pertencia a 2 tribos. Pertencia à tribo de Ruben e à tribo de Gade. Então o que aconteceu? O que diz o texto? O texto está falando que eles rasgaram o ventre das grávidas, ou seja, fizeram uma guerra cruel lá para cima, ok? Para quê? Diz o texto aí, ó. Dilatarem os seus próprios limites. Ampliar o seu? Que território que eles ganharam, irmão? Esse território aqui, ó. Então o Rio Jordão está bem aqui, ó. Essa região era Israel. Mas eles guerrearam com crueldade, rasgaram o ventre das grávidas e tomaram a região de Ruben e de Gade aqui e ampliaram o território amonita para toda essa área. Crueldade. Ô, pastor, só Sim. dessa área de Gileade ainda pertence a Israel nos dias de hoje? Ah, não, é tudo existe com outros nomes, situações diferentes. Mas faz parte do território? Não sei te dizer, né? Porque eu sei que você conhece aquela música Há um Bálsamo em Gileade. É exatamente por isso. É isso aí, por isso mesmo, né? Mas, inclusive a área famosa porque produzia os bálsamos, né? Então, é ali, mas ficava mais ao norte. Se você pensar bem, aqui no mapa eu não coloquei, porque já acabou aqui o meu desenho, mas se você subir aqui, ó, um pouquinho, aqui em cima, sabe o que é? Aqui. Alguém sabe? Aqui, ó. Ainda Israel. Galileia. Quem é o Galileu que você conhece? Hã? Olha aqui, ó. Galileia. E aí, Jesus desceu para Jerusalém para adorar. Olha a distância. Ele saiu daqui e veio até aqui, o sul, para adorar. Você não tem nessa ideia de perspectiva, hein? Olha o caminho. Porque na época de Jesus era dividido em 3, né? Judéia, Samaria e Galileia. 3 áreas. Mas Gileade ficava do outro lado do Rio Jordão, né? Então, se fazia parte do... Não, ficava do lado de cá, do Rio Jordão. Geografia, irmãos.
Quem está com Amós aí, abre agora capítulo 2 e lê o versículo 1 para mim, por favor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Talvez você veja assim, qual é o pecado aqui, né? Eles queimaram os ossos do rei de Edom, que estava em aliança com o reino do sul, até os reduzir a cal. Ah, isso não quer dizer nada, você vai pensar assim. A ideia é, veja, havia um princípio de honra na guerra. Sempre houve um princípio de honra na guerra. Apesar de você estar aí, são adversários, estão lutando, né? O rei não matava rei, via de regra, né? Havia um enfileiramento. A gente pode elaborar muitas questões. Mas havia um nível de honra na guerra, ok? Até hoje deve haver esse nível de honra na guerra. Havia. E o que acontece aqui, em relação agora a Moabe, é que ela demonstrou todo o seu espírito vingativo contra o rei de Edom. Porque não foi apenas derrotado ou morto. Fez questão de queimar até virar pó. E eu não sei se você sabe, irmão, mas a própria lei de Israel já diz isso, né? Que uma pessoa morta que tem assim, esse nível de maldade sobre o corpo dela, se chama a profanação dos mortos. E Deus, ele era contra esse tipo de ação. Você profanar o corpo de alguém que morreu. Porque há um certo nível de honra nessa relação. Você vê que, por exemplo, quando Jesus morre, o que acontece? Sim, mas há um cuidado com o corpo de Jesus ou vamos queimar? Sim, queriam cuidar. Pensa em Abraão, pensa os homens que morreram. Sempre existe o quê? Um cuidado de colocar em um determinado lugar. Profanar o corpo, seja no sentido de, por exemplo, de ter uma relação sexual com o morto, que você conhece como necrofilia. Ou seja, queimar o corpo e reduzir ao pó, como nesse caso. E outras atividades, era uma profanação. E você vê que Moabe estaria aí. Então, se no Reino do Norte eles rasgam o ventre das grávidas, aquelas que vão dar vida, no Reino do Sul, o que eles fazem? Eles profanam os mortos. Ou seja, não importa se está vivo, se está morto. Nós somos cruéis. Nós fazemos o quê? O mal. E aí, irmãos, é interessante. Você tem essas duas nações que vieram, existiram, tornaram a existir da relação de um incesto, humilhando o povo de Deus. Querendo destruir o povo de Deus. Você acha que Deus deixará essas duas nações impunes? Hein, irmão? Não. É por isso que ele levanta o profeta Sofonias nesses dias, ele diz. O que ele diz? Veja. Eu vingarei a humilhação do meu povo. Toda humilhação que se passou até aqui, eu, o Senhor, vingarei. O que diz o texto bíblico, meu irmão? Observe. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, que escarneceram contra quem? Contra o meu povo. Meu querido, o Senhor amparará os ultrajados. O Senhor amparará o seu povo. E eu quero que você veja a misericórdia de Deus agora. Porque, meu irmão, por que o Senhor vai te amparar? Por que o Senhor vai amparar o seu povo? Você que está sendo ultrajado, humilhado, pisado, cuspido, massacrado. Olha, você está passando, comendo pão que o diabo amassou, como se diz. Por que Deus vai te amparar? Porque você é demais? Porque você é crente? Não, você é pecador, você é miserável, você já sabe disso, porque Deus diz que o juízo vai vir porque você pecou, porque você idolatrou, porque você fez coisas terríveis na presença dele, e é por isso que a Babilônia está chegando, meu irmão. Então, mas Deus, ele vai te amparar, não é por sua causa, é por causa dele.
por causa dele, pastor? Porque Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus não vai quebrar a sua aliança por nada, meu irmão. E você? E eu? Nós quebramos por pouco, né? Não é verdade? É por isso que é errado. Antigamente se cantava assim, né? O hino 32, muito bonito, né? Lembra, Eudes? Tu és fiel, Senhor? Tu és fiel, Senhor. O que diz? Fiel a mim. Não. Deus não é fiel a você. Não. Deus é fiel a Ele. Deus é fiel à sua aliança. Deus é fiel à sua palavra. E nós, meu irmão, aproveitamos dessa fidelidade de Deus pela misericórdia. Então, apesar do povo de Judá estar ouvindo que eles serão amparados, isso não quer dizer que o juízo não vai chegar sobre eles. O que Deus está dizendo é, olha, eu vou julgar vocês, eu vou tratar com o pecado de vocês, mas a punição virá, ok? Guardem isso. Mas eu vou proteger vocês. É como se Deus dissesse assim, ó, o chicote vai bater, mas não vai te matar. Entendeu? É mais ou menos isso. Eu lembro, por exemplo, que a minha mãe, ela quebrou um cabo de vassoura na minha perna uma vez, né? Ela dizia que queria me matar. Quebrou o cabo de vassoura naquele dia. Eu falei, nossa, tem uma perna forte, né? Porque quebrou o cabo da vassoura, irmãos. Não sei se o cabo da vassoura estava podre. Mas as palavras dela eram de fúria, era de raiva, era de ira, né? Vou bater, vou te matar. Quebrou o cabo da vassoura, né? Mas eu não morri, né? Deus está dizendo o seguinte, a minha ira virá sobre os seus pecados, minha ira virá sobre vocês, mas eu vou os proteger. Eu vou os guardar. Porque Deus tem uma aliança. Por que Deus foi lá buscar Ló, meu irmão, em Sodoma e Gomorra? Porque Deus tinha uma aliança com Ló? Deus tinha uma aliança com quem? Abraão. Ele foi lá buscar. E lembra da oração de Abraão? Qual foi a oração de Abraão? Deus, se tiver 50, o Senhor vai preservar? 45? 40? 30, 20, 10? E Deus preservaria, mas o que acontece? Aí você vê o que pouca gente lembra, hein? Olha só. Os anjos mandam, praticamente arranca fora Ló da cidade, né? Porque Ló estava atrasando. Ló estava fazendo aquilo que você acabou de passar antes de ir para a escola dominical. Bora, estamos atrasados! Bora, estamos atrasados! Geralmente é o homem que atrasa, né? Então assim, bora, estamos atrasados! Olha a hora, olha a hora! Eu acho que Ló estava acontecendo isso com ele, ok? Porque o texto dá essa ideia, que o anjo tinha dito para sair e eles estavam lá. Panguando, nós diríamos em Minas, eles estavam panguando, né? E aí os anjos meio que tiram eles à força. Você sabe que a mulher de Ló, o que ela faz? Ela olha para fora, olha para trás e ela se converte numa estátua de sal. Mas o que é interessante é que Ló vira para os anjos e fala que eu não quero ir para este lado aqui das colinas porque eu tenho medo da destruição me alcançar. Eu posso ir para aquela cidade. Nem sei que cidade que é, irmão. É uma cidade aí. Tem uma cidade ali em algum lugar. Mas ele fala, eu posso ir para aquela cidade? O que os anjos falam? Pode. E é interessante que por causa de Ló, aquela cidade não foi alcançada. O que é isso? Misericórdia, a aliança de Deus, irmão. Porque Ló estava lá. E Ló era sobrinho de quem? De Abraão. Então veja, irmãos. Deus vingará a humilhação do povo. O Senhor amparará os ultrajados. Veja que a expressão é ouvi. Ouvi. A profecia não começa assim, ó. Assim diz o Senhor. Não é Sofonias declarando.
É como se Deus falasse através da boca do profeta agora, dizendo: ouvi! Sou eu falando. Mudou a pessoa, agora é a primeira pessoa, é Deus falando. Eu ouvi, eu tenho ouvido o quê? Diz o texto, o escárnio. Eu tenho ouvido o quê? As injuriosas palavras. Eu tenho ouvido o quê? O se gabar. Eu tenho ouvido o quê? Tudo que Moabe e Amon estão falando contra o meu povo. Sodoma e Gomorra. Quando você lê Gênesis 18, 20, 21, o que você encontra lá? O que você encontra? Deus está fazendo quase que uma piada, né? Porque você sabe, um dos aspectos da divindade é que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Aí Deus vira e fala assim: porque o clamor de Sodoma e Gomorra chegou até a mim. Mas a ideia de clamor ali não é a ideia de oração, não é a ideia de algo assim, como se estivessem buscando a presença do Senhor. Mas a ideia das iniquidades de Sodoma e Gomorra terem chegado até ele. É como se alguém chegasse perto de Deus, é como se Deus não fosse onisciente, irmão. Por isso que eu estou dizendo que é uma piada, ok? É como se alguém tivesse chegado perto de Deus e falado: Deus, o senhor está vendo o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra? O senhor viu? O senhor viu o que aconteceu lá? E aí o que Deus fala? Deus ele amplia a piada um pouquinho mais ainda, né? O que ele fala? Eu vou lá para ver se é assim mesmo. Tá brincadeira, né? Tá de brincadeira. O que Deus está fazendo? Deus está usando de uma linguagem, irmão, antropopática, para mostrar como ele age. Ok? Porque tudo está no conhecimento de Deus. Mas ao revelar para nós, você sabe o que é ouvir, você sabe o que é descer, você sabe e entende que Deus fez justamente isso. Vieram os anjos, foram até a cidade e executaram o juízo. Diga, meu caro. Não foi sem intenção. Sem intenção? A Moabita, quando Deus moveu o coração dela para seguir a mesma Moabita lá do Ló, lá. A Moabita, quando decidiu, né, quando Deus moveu o coração dela hoje, para seguir a sogra, Sim. era a mesma. Você vê que a Moabita Ruth já é mais uma prova de quê? Pois é, quando Deus moveu o coração dela, era da mesma. Que mistério, né? Olha, Sim. da soberania de Deus, né? Tem uma outra que a gente pode citar. Quem? Mulher. Raabe. Também de povos inimigos de Deus, né? Isso pode mostrar para nós o quê, né? Já são resquícios daquela verdade que a gente conhece atualmente, né? Que o povo de Deus, ele não se limita à região geográfica de Israel. Mas eles são de todas as tribos, povos, nações. Muito bem. Então veja, meu irmão, como paralelo é interessante. Outro paralelo seria, por exemplo, o povo de Israel aonde? No Egito. Você lembra? O que aconteceu? Eles desceram para o Egito. É interessante falar de descer, porque olha o mapa maravilhoso aqui, ó. Amon, Moabe, Mar Morto. O que é isso aqui, gente? Reino do Norte, Reino do Sul, ok? Onde está o Egito? A Bíblia diz: desceu Jacó para o Egito. Você lê na Bíblia, desceu. O que quer dizer? No mapa. Desça. Onde fica o Egito aqui, ó? O Egito está aqui, irmão. Okay? No mapa. Vê como é que é interessante, né? E aí o que Deus fala? A profecia de José. Qual que é a profecia de José? Que vai se cumprir nos dias de Moabe. Certamente Deus visitará onde? No Egito. E vos fará o quê? Subir. Para onde? Para onde, gente? Para a terra da promessa.
É interessante que até os termos bíblicos, você nem precisa saber de mapa, né, de geografia, mas se você observar os termos bíblicos, você já vai começar a entender onde estão posicionadas essas realidades. Então, meu irmão, o texto quer mostrar para nós que Deus vingará a humilhação do seu povo. O Senhor amparará os ultrajados, porque ele disse, ouvi. E outra coisa que ele diz é, porque é o Senhor dos exércitos que está falando. Deus tem muitos nomes na Bíblia, irmão. Deus tem muitos nomes. Mas se tem um nome que identifica o poder de Deus, é a expressão Senhor dos exércitos. Yahvé Sabaú. Para você ter uma ideia, o livro de Jeremias, que está no contexto de Sofonias e avança um pouco à frente, no contexto do exílio, ele cita a expressão Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos e mais uma, Senhor, Deus dos exércitos, para enfatizar o poder de Deus 80 vezes. 80 vezes. É mais do que uma vez por capítulo, irmão. 80. Porque o profeta quer deixar claro que Deus, o Senhor, ele é invencível. E aí, para você entender isso, a primeira referência dessa expressão que aparece na Bíblia é nos dias de Samuel. Na verdade, antes dos dias de Samuel, né? Porque se refere a Eucana. Quem é Eucana? O pai de Samuel. O pai de Samuel, né? Então E tá ali, Ana ó. falou isso, né, pastor? 1 Samuel 3. Da Isso. oração. O primeiro que falou isso foi quem? Eu lembro da oração de Ana, quando ela disse. Por que Deus é invencível? Por que ele é tão poderoso assim? Primeiro que falou Senhor dos exércitos? Oi? Primeiro. Sério? Por quê? Porque Deus é aquele que faz a estéril ser mãe e filho. Esse é o poder de Deus. Uma mais conhecida, eu coloquei ali, né? Essa todo mundo conhece. Tu vens a mim com espada, escudo, capacete, não sei o quê, com esse tamanho todo. Quem que eu tô falando? Davi. Não, estou falando do oposto. Golias. E quem disse isso? Davi. Ele foi contra Golias no nome de quem? Senhor dos exércitos. No nome do Senhor dos exércitos. Veja, não foi no nome do Senhor misericordioso. Porque ele não quer dizer que Deus é misericordioso nesse contexto. Ele quer dizer que Deus é invencível. E para dizer que Deus é invencível, poderosamente invencível, ele fala, eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos. Então não importa, meu irmão, se o povo de Deus é humilhado porque não tem filho, nesse contexto bíblico, né? Não importa se o povo de Deus é humilhado diante de um povo pagão, como o filisteu. O que Deus está dizendo é que ele vingará a humilhação do seu povo. Porque ele ouviu. E porque ele é o Senhor dos exércitos. Amém? A vingança do Senhor de toda humilhação não tarda. Eu tenho 5 minutos, meu querido. A gente vai continuar domingo que vem. O relógio me diz que é 5, hein? Mas eu quero que você abra um texto bíblico. Vou deixar esse texto para você, Apocalipse 6. Apocalipse 6, 9 a 10. Vou deixar ele aberto para que a gente possa fechar no próximo domingo. Apocalipse 6, 9 a 10. Porque eu vou já fazer a pergunta que todo mundo faz, né? Então deixa eu colocar a área aqui. Apocalipse 6, 9 a 10. Os selos são abertos. Todo mundo achou? Achou? Ok. 6, 9 e 10. Então veja. Quando ele abriu, quem abriu? O Cordeiro. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho, o quê? Em outras palavras, aqueles que foram humilhados. Ok? Aqueles que foram pisoteados por serem o povo de Deus. Então o que diz? Eles clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro,
não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre... Como assim os que habitam sobre a terra? Ou seja, aqueles, os nossos inimigos, né? Porque essa é a sina do povo de Deus, irmão. Nós queremos ser fiéis ao Senhor. E o que acontece é que nós vemos a prosperidade dos maus. Os maus muitas vezes nos maltratam, nos humilham, nos matam. Porque o texto está dizendo isso, né? Nos matam, nos perseguem. Isso vai piorar cada vez mais, até o dia final. Vai acontecer. E a pergunta nossa é, Deus, por que o Senhor permite? Até quando vamos esperar? Até quando? Esses que aqui estão falando, meu irmão, já morreram. Mas essa pergunta você não se faz também? Hã? Você também não se faz essa pergunta de vez em quando, não? Claro que faz. Porque você é povo de Deus. Se você é povo de Deus, irmão, em maior ou menor intensidade, você vive a humilhação por causa do evangelho em algum grau. Você vai viver isso. Agora, meu irmão, quando essa pergunta vier, lembre-se do que Sofonias está dizendo. Lembre-se do que a Bíblia diz. Deus vingará a humilhação do seu povo. Não é você que deve se vingar. Você deve até orar pelo seu inimigo. Mas Deus vai vingar. E por que eu não posso vingar? Porque é Deus que tem que vingar. Porque, meu irmão, Deus é santo, você não. Deus pode vingar justamente, você não. Então, meu irmão, entregue a sua causa ao Senhor. Entregue a sua humilhação ao Senhor e lembre-se, foi assim no contexto de Apocalipse e é assim no contexto de Sofonias. Deus ouve. Deus sabe, Deus conhece todas as humilhações que o povo de Deus passa e Ele vingará todas elas. Amém? Domingo que vem a gente continua. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Quando a gente termina nos horários, os diáconos ficam até felizes. A glória do Senhor baixou ali agora que... Houve festa. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós queremos colocar as nossas vidas na presença do Senhor e te agradecer, ó Deus, por essa porção da tua palavra nessa manhã. E queremos colocar todas as humilhações, ó Deus, que passamos na presença do Senhor. Humilhações pelo Evangelho, humilhações pelo Cristo vivo, humilhações por sermos a igreja do Senhor. Ó Deus, muitas vezes nos questionamos, como aqueles que já morreram aparecem questionando, ó Deus, na abertura do quinto selo. Isso mostra, ó Deus, quão pequenos somos e quão difícil para nós é entendermos, ó Pai, o tempo. Mas pedimos ao Senhor que nos ajude a reconhecer a verdade bíblica de que o Senhor vingará todas as humilhações, de que o Senhor dará a justa punição sobre todas as nações, sobre todos aqueles que se levantaram e mataram o seu povo, perseguiram o seu povo, humilharam o seu povo, cortaram a barriga das grávidas do seu povo, queimaram-nos como estacas cheios de fogo nas ruas de Roma, seja onde for, Deus, todos aqueles que entregaram a sua vida por serem fiéis ao Senhor, todos serão vingados naquele dia. O justo juiz, o Senhor dos exércitos, não deixará impune o culpado. Para nós, ó Deus, que não somos culpados, só nos resta, ó Pai, a graça de compreendermos que se não somos culpados, é única e exclusivamente por causa de Jesus Cristo. Porque já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos salvou e que nos salva até o dia do fim. Assim nós oramos, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido? Deus abençoe. Domingo que vem continuamos.